Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta à continuação das aulas sobre a disciplina de gerenciamento de projetos de software. E nesse vídeo, dando continuidade à aula sobre o gerenciamento do escopo, a gente vai começar a falar de um novo processo, tá? Então no vídeo anterior a gente viu uma parte introdutória sobre o gerenciamento de escopo e viu também como funciona, né, o processo de coletar os requisitos, quais são as principais técnicas utilizadas, a gente descreveu cada técnica, entendeu melhor como elas funcionam. E agora a gente vai falar um pouquinho do processo definir o escopo, tá bom? Que também faz parte aqui da fase de planejamento do projeto. Então, o que é esse processo definir o escopo, né? Então, a preparação de uma declaração do escopo detalhada é essencial para o sucesso do projeto. Ela é desenvolvida a partir das informações documentadas anteriormente. Então, quando vocês lembram, né, o que é o escopo, então vocês lembram também que é essencial que você consiga definir bem o seu escopo, porque se você não define bem o que é que faz parte, o que é que não faz parte do seu projeto, provavelmente você vai ter muita confusão aí no gerenciamento, vai ter retrabalho, vai ter extrapolação de custos e tempo, né, do projeto. Então, você tem que conseguir definir bem o que é que faz parte, o que é que não faz parte do escopo do seu projeto. Então, durante o planejamento, o escopo do projeto ele é definido e descrito mais especificamente porque se conhecem mais informações sobre o projeto, né? Então, as necessidades, os desejos e expectativas de todas as partes interessadas são então analisadas e convertidas em requisitos, tá? Mas isso não impede que, durante, né, a execução do projeto, esse documento possa ser atualizado, tá? Isso geralmente ocorre. Por quê? Porque muitas informações que você não tem na etapa de planejamento, que só são descobertas um pouco depois, né, talvez no final do planejamento ou no início da execução, que são informações essenciais que devem estar definidas aqui no documento de escopo. Então, as premissas e restrições elas são analisadas para garantir que estejam completas, né, adicionando-se mais premissas e restrições conforme seja necessário para o andamento do projeto. E a equipe do projeto e outras partes interessadas que possuem uma visão mais clara da declaração do escopo do projeto podem realizar e preparar essas análises que foram discutidas. Então, esse aqui é o processo de definir o escopo, né? A gente tem alguns artefatos de entrada, a gente tem o processo de definir o escopo, tem as ferramentas e técnicas que são utilizadas dentro do processo, e a gente tem os artefatos que são gerados como saída do processo de definir o escopo. Então, nas entradas, a gente vai ter o termo de abertura do projeto, né? Igualmente foi no processo anterior, a gente também tinha necessidade de ter o termo de abertura do projeto nas entradas do processo. A gente também tem que ter a documentação dos requisitos, porque a gente só vai conseguir definir o que é que faz parte, o que é que não faz parte do escopo do projeto, a partir do documento de requisitos bem detalhado, né? E também os ativos de processos organizacionais. No processo em si, né, durante a execução do processo definir o escopo, nós vamos utilizar aqui algumas ferramentas e técnicas, né? São elas a análise de produtos, né? A identificação de alternativas, né? De soluções alternativas para tentar resolver o problema, para tentar cumprir os requisitos que estão dentro do documento de requisitos. Vai poder fazer uso também de opinião especializada, né? Isso envolve aí consultoria ou até mesmo a discussão dentro dos integrantes da equipe ou de um especialista, né? naquele assunto ou naquele tema específico, e também fazer uso de oficinas, né? Então, geralmente são utilizadas essas quatro, né? Ou pelo menos algumas dessas quatro ferramentas e técnicas dentro do processo de definir o escopo. E como saída desse processo, você vai ter aí gerado o documento que declara o escopo do projeto, definindo o que é que faz parte, o que é que não faz parte, né? Um documento essencial aí para o sucesso do projeto. E também você vai ter o documento de mudanças solicitadas. Então, dado que nesse processo percebeu-se que é necessário fazer alguma alteração no planejamento do projeto até então, esse documento ele vai guiar essas mudanças que devem ser solicitadas, então ela vai ser um documento de entrada aí para outro processo que vai auxiliar nessa concretização das mudanças necessárias, né, solicitadas.
As entradas, né, o termo de abertura, documentação dos requisitos, solicitação de mudanças aprovadas. Então, essas solicitações de mudanças aprovadas, elas podem ocasionar uma mudança no escopo do projeto, na qualidade do projeto, nos custos estimados ou então no cronograma do projeto. Porque tudo que você altera no projeto, você vai alterar provavelmente pelo menos uma dessas quatro vertentes aqui, né? Ou escopo, qualidade, ou custo, ou tempo, né? O cronograma do projeto. Então, as mudanças elas são frequentemente identificadas e aprovadas enquanto o trabalho do projeto está em andamento, né? Como eu falei anteriormente, é muito comum você precisar fazer alterações de planejamento mesmo depois que o projeto já é iniciado, tá? E os ativos de processos organizacionais, né? Alguns exemplos. São os documentos que descrevem políticas, procedimentos e modelos para a declaração do escopo de um projeto, arquivos de projetos anteriores, lições aprendidas em fases anteriores. Então, essas lições aprendidas são muito importantes e muitos projetos também não fazem a documentação de lições aprendidas, né? Como já está lá no finalzinho dele, eles acabam omitindo essa etapa aí de anotar as lições aprendidas e naquele projeto isso não impacta tanto, mas nos próximos projetos essas informações elas são muito necessárias e ajudam bastante, tá? Mas não é muito comum que os projetos, né, a maioria dos projetos façam isso, principalmente os projetos que fracassam, tá? E a análise de produto, né, que é outra técnica utilizada no processo de definir o escopo. Então, quanto melhor é a análise do seu produto no início do projeto, mais felizes estarão os interessados no projeto, né? Ou seja, os stakeholders, né? Então, se o produto precisa de ótimos gráficos, então vamos proporcionar design de gráficos para construir esses ótimos gráficos, né? Então, quando você cumpre o que foi prometido, você vai estar agradando aí todos os stakeholders do projeto. A identificação de alternativas é uma técnica usada para gerar essas diferentes abordagens para executar e realizar o trabalho do projeto, né? Por exemplo, alternativas para o design gráfico. Então você tem um problema que produzir ótimos gráficos. Aí pensou-se que para se produzir ótimos gráficos, a principal solução seria contratar um design gráfico, né? Que seria essa opção aqui. Mas uma alternativa seria enviar o trabalho para uma outra empresa, né? Ou seja, terceirizar esse projeto. Aí vem aquela dúvida, né? É melhor você terceirizar ou é melhor você produzir localmente, né? Qual custo você vai agregar? Sai mais barato ou mais caro eu contratar um profissional para trabalhar comigo ou eu terceirizar esse serviço? Então, tudo isso aí é levado em conta, tá? Principalmente a questão do tempo. Então, o processo de você contratar um design gráfico, né, uma pessoa especializada numa determinada área, geralmente ele é mais longo do que você terceirizar a execução daquele problema, né, a solução daquele problema. E se você não vai fazer um uso frequente desse profissional, com certeza terceirizar seria a melhor opção, tá? Então isso aí tem que ser analisado, cada projeto vai ter, né, suas variações quanto a contratar ou não para construir determinada atividade, mas aqui no caso a gente está falando sobre alternativas, tá? Então a gente poderia ter outra alternativa aqui que era é, contratar um design, enviar um trabalho para uma outra empresa, o que seria uma outra opção aqui? Comprar pacotes de gráficos já prontos também, né? Talvez fosse uma outra solução que talvez sairia mais barato do que terceirizar, né? Então, assim, aí você tem as alternativas do projeto, né? Você não deve se focar sempre em uma única alternativa, em uma única solução para o projeto. Você tem que ter o plano A, o B, o C, o D, né? Então, você tem que ter aí diversos planos que, durante a execução, uma determinada rota não for a mais indicada, é necessário que você tenha aí as alternativas para conseguir finalizar o projeto de forma adequada. A próxima técnica aí que é o uso da opinião especializada, né? Ou seja, cada área de aplicação ela possui especialistas daquela determinada área que podem ser usados para desenvolver partes da declaração do escopo do projeto. Então, quando a pessoa é especializada nesse determinado assunto, ela já tem uma experiência maior, uma vivência maior e ela consegue construir, né, de forma mais otimizada o documento de declaração do escopo do projeto. E ainda sobre o processo de definir o escopo,
sobre as saídas, né, desse processo. Então, a primeira saída é a declaração do escopo do projeto, tá? Essa declaração ela vai fornecer um entendimento comum do escopo do projeto a todas as partes interessadas no projeto e descrever os principais objetivos do projeto. Então, é uma declaração extremamente importante para você ter ela no seu projeto de software. Então, ela permite que a equipe do projeto realize um planejamento mais detalhado, ela orienta o trabalho da equipe do projeto durante a execução e fornece a linha de base para avaliar solicitações de mudanças ou trabalho adicional que vai ser necessário e verificar se estão contidos dentro ou fora dos limites do projeto. O grau e o nível de detalhe com que uma declaração de escopo do projeto define o trabalho que será realizado e o trabalho que será excluído. Então, quanto mais detalhado você conseguir fazer esse documento, melhor. Mas, em muitas situações, por falta de conhecimento, né, do que vai acontecer durante o projeto ou do que o cliente espera que aconteça, muitas vezes você não tem o conhecimento para detalhar tão bem assim a declaração do escopo do projeto. Então você deve fazer sempre da forma mais detalhada, mas lembrando sempre dessa restriçãozinha que nem sempre você vai conseguir escrever coisas que você ainda não conseguiu planejar. E a declaração do escopo detalhado do projeto, ela inclui diretamente ou referenciando vários outros documentos, né? São eles os objetivos do projeto, a descrição do escopo do produto, do produto, requisitos do projeto, os limites do projeto, as entregas do projeto, os critérios de aceitação do produto que está sendo desenvolvido, as restrições e premissas do projeto, a organização inicial do projeto, os riscos iniciais que foram definidos, os marcos do cronograma, né, ou seja, os pontos chaves, né, as principais entregas do projeto, a limitação de fundos, principalmente os monetários, a estimativa de custos, requisitos do gerenciamento de configuração do projeto, especificação do projeto e os requisitos de aprovação do projeto. Tá? E o último documento aqui das saídas, que são as mudanças solicitadas. Então, no plano de gerenciamento do projeto e nos seus planos auxiliares, podem ser desenvolvidos durante o processo de definição do escopo. E as mudanças solicitadas são, então, processadas para revisão e destinadas pelo processo controle integrado de mudanças. Então, lembra que eu falei que esse documento aqui ele seria a entrada de um outro processo, né? Então, ele vai ser a entrada aí do processo controle integrado de mudanças. Por quê? Porque se você vai fazer uma alteração no projeto, você tem que ter essa rastreabilidade de onde mais no projeto vai ser afetado com essas mudanças e você conseguir controlar essa mudança para que ela não saia como um efeito cascata aí, destruindo todos os outros documentos do projeto. Tá? Então, pessoal, com isso a gente viu aí, né, o processo de definir o escopo. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E no próximo vídeo a gente continua aqui falando do próximo processo, que é o processo de criar a EAP, tá bem? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.